Oi, eu sou a Alma e nesse vídeo eu vim falar sobre a literatura gótica, os meus livros da literatura gótica que eu possuo, aqui na minha casa, e aproveitar que hoje é dia 31 de outubro de 2025, que é Halloween. Então eu acho que combina, o tema, e eu vou falar um pouquinho sobre esses livros, que eles estão bem, aqui. E assim, a iluminação não tá legal, porém, entretanto, todavia, é o lugar que eu tenho pra gravar e eu vou gravar aqui. Então vamos começar. Eu estou lendo Drácula, depois de muita enrolação. Eu tenho esse livro aqui, já tem há muito tempo. Eu li outros romances góticos antes desse aqui, porém esse aqui é um livro famosíssimo, um romance gótico famosíssimo, que é Drácula, do Bram Stoker, de 1897. Então, assim, tá muito interessante, estou lendo ele. É no formato de diário, Eu não sei porque eu comecei o vídeo falando de Drácula, sendo que eu também tenho o pai, entre aspas, do romance gótico, o livro que é o pai do romance gótico, que é O Castelo de Otranto, que eu já li? Não, ainda não li. Assim como o Drácula, eu estava enrolando e não li ele ainda, porém eu quero muito ler. Eu comprei ele, eu acho, qual era o nome? Se eu não me engano, tem um site que é Estante Virtual. Foi lá que eu comprei. Se não tiver, esqueça essa informação, mas eu acho que foi na internet, tá? E assim, foi de um sebo, ele tá bem antigo, Tá amarelado, tudo. O Castelo de Otranto. E assim, ele é o pai dos livros de romance gótico, O primeiro livro reconhecido como um romance gótico. E ele é de H. Walpole. Mas enfim, é publicado em 1764 e eu quero muito ler ele também. Depois desse tem esse aqui que eu já falei, que é o Drácula. E esse livro aqui ele é muito legal, ele é em formato de diário. O personagem principal é o Jonathan, que ele é um agente imobiliário / advogado, e ele viaja até a Transilvânia, na Romênia. E ele fica lá alojado no castelo do Drácula, do Conde Drácula. E assim, tem um mistério muito grande. E é isso que eu gosto dos romances góticos. Porque assim, quando a gente pensa em romance gótico, logo pensamos em quê? Em um mistério, uma atmosfera de suspense, de horror. E o romance, é claro, também. Não sei se nesse aqui tem romance mesmo, porque eu ainda estou lendo, Mas, por exemplo, no livro Jane Eyre, O Morro dos Ventos Vivantes, são romances góticos que tem romance também. O romance em si, entendeu? Tipo assim, duas pessoas, enfim. É muito interessante. E eu gosto muito dessa atmosfera dos romances góticos, porque cria essa coisa de suspense, de você querer ler mais pra saber o que vai acontecer na próxima página. E ele não é só um suspense propriamente dito, porque ele é gótico. E o que faz ele ser gótico, pra mim, é porque esses livros eles mexem com um lado das emoções dos seres humanos que é considerado mais sombrio, Sentimentos como vingança, inveja, meio que coisas familiares, assim, aí ressentimentos e mágoas e reviravoltas, e mexe com sentimentos, digamos que mais sombrios da tez humana. É tudo retratado nesses romances, não é só a parte bonitinha do se apaixonar, Eita. Enfim. Não tem só essa parte de coisas bonitinhas, tem a parte do horror também, do sombrio. E esses livros, eles trazem muito isso, e eu acho isso muito legal, porque é como se fosse mais verdadeiro, digamos assim. Ele fala de tristezas, de angústias. Os personagens, eles são muito mais humanos, assim. Porque isso acontece, com as pessoas. Então, eu tô lendo Drácula agora. Eu já li, não li ainda, no caso, o primeiro livro, o pai da literatura gótica, não li ainda, mas quero ler, que é O Castelo de Otranto, de quando? 1764. Esse aqui depois, em 1897. Muito interessante, tá bom? E aí, tem também, olha só, esse livro aqui. Tem esse livro aqui que eu li ele quase até o final e abandonei. Ou seja, eu tenho que ler também. Porém, ele também é muito interessante. É que eu tinha essa mania de começar a ler um livro, e aí eu parava de ler. Meio que ficava com ressaca literária. E aí, ao invés de continuar a ler de onde eu parei, eu queria ler ele todo do início. E isso só me atrasava, e acabava que eu não lia. E isso aconteceu provavelmente com esse, mas eu lembro que li uma boa parte. Eu li mais ou menos até, sei lá, 5 aqui. Mas eu já esqueci boa parte, Tá, eu lembro que é sobre uma mulher, jovem mulher, que ela se casa com um homem muito mais velho que ela. Só que esse homem, antes dela, ele tinha uma esposa, essa esposa faleceu. E quando essa jovem ela se muda para a propriedade desse homem, ela é constantemente assombrada, digamos assim, pelo espírito da ex-mulher desse homem com quem ela tá, Porque parece que está em todo lugar, esse espírito dela.
ou o espírito mesmo propriamente ali, ou só as memórias, as lembranças, porque todo mundo, todas as pessoas dali, elas... É como se elas preferissem a antiga proprietária da casa, né, que já faleceu, e fica sempre um clima de mistério, assim, porque a personagem principal, a jovem, ela não sabe direito muita coisa do passado desse homem com quem ela tá e sobre essa mulher também. É muito mistério, sabe? Tem muito mistério. E eu acho isso muito interessante também. Sempre tem essa atmosfera fantasmagórica que eu acho muito interessante. Cria sempre um mistério, né? Mesmo que não tenham realmente fantasmas ali, tem uma atmosfera, uma lembrança, nem que seja uma lembrança de uma pessoa que já não tá mais ali. E isso é como se fosse uma assombração pro personagem. E isso cria ainda mais essa coisa de horror nessas histórias, de suspense, mistério. Esse aqui é a Rebecca, da Daphne, né? E assim, muito famoso também esse livro, Rebecca. Tem filme também, eu acho, filme ou série, acho que é filme. E eu quero ver também, mas eu gosto de ler antes e depois assistir. Então tem esse aqui que eu também tenho que continuar lendo, ou ler do início, porque agora já faz tempo que eu li, né? Tem esse livro também, ó, A Lanterna. Ele é bem moderno. Eu li ele, não sabia que era um romance gótico, eu só comprei pela capa. Faz muito tempo, faz anos já. Eu comprei. E aqui já fala, ó, não sei o que tá com um negócio aqui, não consigo ler. Não sabe que uma mansão é assombrada no passado, né? A Benedict, a antiga proprietária da casa, era fascinada pelos ricos elementos da paisagem. Ou seja, também tem a mesma dinâmica. É uma mansão, um lugar onde moraram outras pessoas, essas pessoas não estão mais lá, estão apenas lá como uma espécie de assombração, de lembrança. E elas assombram a personagem principal. E é basicamente isso aqui também, tem quase a mesma dinâmica, esse livro aqui, desse daqui. Esse aqui eu li todo. E tem personagens, assim, muito sombrios mesmo, bem obscuros. Enfim, cara, é muito interessante. Esse aqui é A Lanterna, da Deborah Lawrence. E é muito interessante mesmo. Esse eu li, tá? Entre esses que eu estou mostrando, esse aqui foi um que eu li todo até agora. Aí tem também um que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre, que é Jane Eyre, que é também um romance gótico, tá? Então aqui tem as edições que eu já mostrei num vídeo aí que eu fiz. Essas duas edições de Jane Eyre, que é um maravilhoso romance gótico, eu já li sim. Esse aqui, incrível. Esse livro aqui, cara, o meu coração ficava acelerado quando eu tava terminando de ler, porque eu queria saber o que ia acontecer, tinha muito mistério. E esse aqui tem um romance mesmo, assim, em si, entre os personagens, mas também tem outros temas, também, como eu disse, sombrios. E como eu falei, sempre tem essa coisa, né, esse mistério. Muitas vezes tem propriedades antigas, e aí anoitece, aí começa a vir o vento, aí as árvores e os galhos batem nas janelas, aí parece uma assombração. Tem todo esse clima, sabe, de mistério, de capelas, de igrejas antigas abandonadas. Cara, simplesmente lindo. E aí tem também, né, o Morro dos Ventos Vivantes, que é a querida irmã da Charlotte, a Charlotte Brontë, que é Emily Brontë. E ela escreveu O Morro dos Ventos Vivantes, que é esse aqui, que é um super romance gótico também, muito conhecido. Esse aqui eu li também. E esse aqui, cara, muito obscuro, muito sombrio, muitos elementos aí. Nossa, tá até antigo aqui, ó. Ele é muito sombrio mesmo, porque o personagem principal, ele é completamente obcecado por uma pessoa que nem está mais, né, entre nós, entre eles, enfim. O personagem principal, ele era muito obcecado por uma pessoa, essa pessoa já faleceu, né? E ele continuava, e ele era tão, assim, apaixonado por essa personagem que ele queria que ela voltasse pra assombrar ele, mesmo como um espectro, tipo assim, pra assombrar ele. Nem que fosse assim, porque ele queria ter essa personagem ali com ele. E tem aquela cena da janela, né? Que ele vê um espectro e ele acha que é essa mulher porque ele era apaixonado, né? Enfim, é bem sombrio, bem... E é isso que faz ser um romance gótico, né? E por último, o último livro aqui, que é, sim, Jane Eyre. Só que esse aqui, ele não tem tantos elementos assim de romance gótico. Faz tempo que eu li, que é a Abadia de Northanger, da Jane Austen. Eu falei Jane Eyre? É Jane Austen. É tanta Jane que eu... Enfim, esse aqui é da Jane Austen. É a Abadia de Northanger. E esse aqui tem elementos de romance gótico, porém eu não acho que ele seja assim um tão romance gótico quanto, por exemplo, O Morro dos Ventos Vivantes, né? Só pela capa você vê que já é uma coisa mais obscura, né? Esse aqui, se eu não me engano, tem partes no livro que a personagem ela tá numa propriedade, como eu falei, uma propriedade antiga, e ela fica imaginando coisas e escuta sons, e aí isso
se cria esse clima mais sombrio, de mistério. E eu acho que por isso que ele tem elementos da subcultura gótica, meu Deus. Subcultura gótica, tá? Ele tem elementos do romance gótico. E por isso ele é considerado também romance gótico, eu acho, né? Mas ele não tem tantos elementos quanto os outros livros que eu mostrei. E esses são os livros, os romances góticos. Eu quero muito, de verdade, ler, continuar lendo Drácula e essas coisas. E eu aproveitei pra falar isso hoje, porque hoje é dia 31 de outubro de 2025, ou seja, Halloween. E eu acho que combina bastante, né, com o tema. E são muito bons. E assim, não sei quantos minutos está esse vídeo, mas como eu estava falando, eu falei do nada de subcultura gótica, né? Ah, olha esse delineado que eu fiz, Amanda do futuro, olha isso. Ó, eu fui criativa também para adicionar, né, a subcultura gótica. Não é só sobre, por exemplo, você vê uma pessoa vestida de preto. E muita gente já considera, ai, fulano só se veste de preto, fulano usa delineado, fulano usa batom preto, fulano é gótico. Não, gente. Uma pessoa, para mim, ela é considerada gótica quando ela realmente vive aquela filosofia da subcultura. E não é sobre o estilo. Eu acho que o estilo é uma das últimas coisas que a pessoa deve pensar quando ela tá nessa subcultura. Porque tem a literatura, tipo esses livros que eu mostrei, literatura gótica. Tem outros livros, né? Além desses. Tem as músicas, né? Que eu acredito que seja a coisa principal. Tem também a filosofia, os pensamentos, a forma reflexiva de ser. Tem essa coisa dos góticos, né? Eu não sou gótica, só pra deixar claro, mas eles enxergam essa coisa de morte, vida após a morte, a vida e a morte. Eles têm toda essa reflexão, sabe? Acerca disso. E eles não veem isso como uma coisa, assim, não sei, monstruosa. E sim, eles pegam esses elementos dessas coisas e refletem sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo. E pensam bastante nas coisas, é uma grande filosofia, né? Então não se resume em você gostar de usar coisas pretas, né? Por que eu tô falando isso? Não sei, talvez pelo embalo aqui dos livros da subcultura, dos livros da literatura gótica, né? Também que essa coisa de gótico, recentemente, ficou muito em alta, né? E as pessoas sexualizavam bastante mulheres góticas, né? Enfim, na internet, principalmente. E aí, muito se falava sobre isso, só sobre o estilo, e na verdade, gente, é isso aqui, ó, são livros, são músicas, é a reflexão da vida, da morte, é você pensar sobre as coisas, é você ter a liberdade, a criatividade, porque eu acho que tá aí também. Por exemplo, esse delineado que eu fiz aqui, eu usei minha criatividade, eu fiz esse negócio aqui, ó, não sei, ó, eu mirei no Halloween, no gótico, no criativo e acertei no egípcio, não sei, mas enfim, ficou uma bolinha aqui no negócio. Mas enfim, é você usar a sua criatividade, não precisando exatamente estar dentro dos padrões, né, das normas. E é você ser livre. Eu acho que isso tem a ver também com a subcultura, né? Enfim, é isso. Esse foi o vídeo. São exatamente 16 e 16. Façam um pedido. É isso.